Você acha que Golias era o maior gigante da Bíblia? Errado! Existiu um rei muito maior que ele. Prepare-se para descobrir a verdade sobre os gigantes que dominaram a Terra Antiga. Você gosta de curiosidades da Bíblia? Então fica comigo até o final desse vídeo. E já aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma história incrível. A Bíblia está cheia de relatos sobre gigantes, homens de estatura extraordinária que dominaram nações inteiras. Mas quem eram esses gigantes? De onde vieram? E o mais importante, eles realmente existiram? Hoje você vai descobrir tudo sobre os verdadeiros gigantes das Escrituras. Vamos começar pelo mais famoso, Golias de Gate. 1 Samuel capítulo 17 diz que ele tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Isso equivale a 2,90 centímetros, quase 3 metros. Sua armadura de cobre pesava 57 quilos e apenas a ponta de ferro da lança dele pesava quase 7 quilos. Imagine a força desse homem. Por 40 dias, ele desafiou o exército inteiro de Israel. Até que um jovem pastor chamado Davi o derrubou com uma pedra. Mas atenção, Golias não era o maior. Deuteronômio capítulo 3, verso 11, fala de Og, rei de Bazã. Ele era um dos últimos refaíns, uma raça inteira de gigantes. E aqui fica impressionante. A cama de Og tinha 9 côvados de comprimento. Isso dá 4 metros. Se considerarmos que uma cama geralmente é um pouco maior que a pessoa, Og provavelmente tinha entre 3,70 metros até 4 metros de altura. Isso é colossal. Mas de onde vieram esses gigantes? Gênesis capítulo 6, verso 4, fala dos Nefilins. Naqueles dias havia Nefilins na terra. Eles eram chamados de homens valentes e homens de renome. A palavra Nefilins, em hebraico, significa literalmente os caídos, ou aqueles que fazem outros cair. Eles existiram antes do dilúvio de Noé e foram destruídos nas águas. Mas a Bíblia diz algo intrigante. Eles também apareceram depois do dilúvio. Números capítulo 13 conta que Moisés enviou 12 espiões para explorar Canaã. Quando voltaram, 10 deles estavam apavorados. Por quê? Porque viram os filhos de Anak, descendentes dos gigantes. Eles disseram: éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, e assim também éramos aos olhos deles. Esses gigantes eram tão grandes que homens adultos se sentiam como insetos perto deles. E eles dominavam toda a terra prometida. Mas tem mais. 2 Samuel, capítulo 21, fala de um gigante que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. 24 dedos no total. Ele era parente de Golias. A Bíblia também menciona Lami, irmão de Golias, cuja lança era tão grossa como o cilindro dos tecelões. E teve Isbi-Benob, que quase matou o rei Davi quando já estava velho. Não era um gigante, era uma raça inteira deles. Mas será que isso é só lenda? A arqueologia tem evidências. Foram encontradas tumbas gigantescas na Mesopotâmia, pegadas fossilizadas enormes, armas e ferramentas de tamanhos descomunais. Em escavações no Oriente Médio, foram achados esqueletos de pessoas com alturas entre 2,50 metros até 3 metros. Claro, não encontramos esqueletos de 4 metros. Esses se degradaram com o tempo. Mas as evidências de pessoas muito acima da média, essas existem. Alguns cientistas sugerem que esses gigantes poderiam ter uma condição chamada gigantismo, um desequilíbrio hormonal que causa crescimento excessivo. Mas tem um problema. Pessoas com gigantismo hoje são frágeis, têm problemas nas articulações. Os gigantes da Bíblia eram guerreiros, extremamente fortes e funcionais. Isso sugere que não era uma doença, mas sim uma característica genética de raças específicas. Aqui fica sério. Quando os israelitas entraram em Canaã, Deus ordenou que eliminassem todos os gigantes. Por quê? Deuteronômio 7 explica. Aqueles povos praticavam sacrifícios humanos, inclusive de crianças.
eram extremamente violentos e dominadores. Os gigantes lideravam nações inteiras na maldade. Deus usou Israel para executar justiça. E um por um, os gigantes foram derrotados. Og foi morto, Golias caiu, os filhos de Anak foram eliminados. Josué, capítulo 11, diz que depois das conquistas, não ficou mais nenhum Anaquim na terra dos filhos de Israel. Todos foram exterminados. Só sobraram alguns na faixa de Gaza, de onde veio Golias séculos depois. Mas quando Davi o matou, foi praticamente o fim da linhagem dos gigantes. Hoje não existem mais. Aquela raça se extinguiu completamente da face da terra. Para você ter noção, o homem mais alto já registrado na história moderna foi Robert Wadlow, com 2,72 metros. Impressionante, mas menor que Golias e muito menor que Og. Os gigantes bíblicos não eram apenas pessoas altas. Eram verdadeiros colossos que dominaram civilizações inteiras por gerações. Mas sabe qual a maior lição dos gigantes? Davi era um menino, Golias era um colosso de quase 3 metros. Impossível de vencer, certo? Errado. Davi não confiou no seu tamanho, confiou em Deus. E o gigante caiu com uma pedra. Os seus gigantes podem não ser de carne e osso. Podem ser medos, vícios, problemas que parecem impossíveis. Mas com fé, até o maior gigante cai. E uma curiosidade. Você sabia que Golias tinha 4 irmãos gigantes? Todos foram mortos pelos soldados de Davi. A Bíblia registra o nome de cada um. Isso prova que não era lenda. Eram registros históricos reais de uma época em que gigantes literalmente dominavam nações. Impressionante, não é? E aí, você sabia que Golias não era o maior gigante da Bíblia? Comenta aqui, qual gigante te impressionou mais? Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo. No próximo vídeo, mais segredos da Bíblia que vão te chocar. Até lá!